A gente começa esta edição direto do Congresso Nacional, onde está a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao parlamento entregar o projeto da reforma da Previdência. Como os congressistas receberam essa proposta, Mariana? Oi, boa noite, Pedro. Olha, como vocês podem perceber aqui atrás de mim, a gente ainda tem muita movimentação aqui na frente do plenário da Câmara dos Deputados e lá dentro eles não falam de outra coisa, viu? É só reforma da Previdência. Está sendo assim desde que o presidente esteve aqui hoje pela manhã trazendo o texto da reforma e deve ser assim pelos próximos meses, viu? O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que pretende instalar no início da próxima semana a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa para que comecem a contar os prazos de tramitação da proposta. Em seguida, deve ser instalada a comissão especial que vai analisar o texto do governo. E Rodrigo Maia disse que espera que até o fim desse semestre a reforma tenha sido definitivamente aprovada aqui na Câmara para seguir para o Senado. Mas vamos ver então na reportagem como foi a chegada da reforma aqui hoje. O presidente Jair Bolsonaro atravessou o Congresso ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado. E a única parada foi na presidência da Câmara. Lá, ele entregou a proposta de emenda à Constituição que pode mudar a aposentadoria dos brasileiros. Numa fala curta, de só 3 minutos, o presidente defendeu a reforma. Nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Depois, admitiu que no passado errou quando não apoiou mudanças na Previdência. E nós temos que juntos realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. A reunião durou pouco mais de 20 minutos e não contou com integrantes da oposição. De forma geral, o recado foi a necessidade de equilibrar as contas públicas e combater privilégios. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo a um sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos. No Congresso, a proposta começa a tramitar pela Câmara. Passa primeiro pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois por uma comissão especial. Na sequência, se for aprovado, o texto vai ao plenário, onde precisa passar por 2 votações e garantir em cada uma delas pelo menos 308 votos. Se passar, segue para o Senado. Ali, o governo precisa de 49 votos, também em 2 votações. Bem, e o governo espera economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais a partir do momento que a reforma for aprovada pelos próximos 10 anos. Vamos conferir na reportagem mais detalhes sobre isso. O Brasil tem hoje 3 sistemas previdenciários e, pelas contas do governo, os 3 estão no vermelho. O regime de quem trabalha com carteira assinada, tanto na cidade quanto no campo, o dos servidores públicos e o dos militares das Forças Armadas. O texto da reforma propõe idade mínima para se aposentar de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com pelo menos 20 anos de contribuição. Hoje é de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com 15 de contribuição. Ainda pela proposta, a aposentadoria por tempo de contribuição deixa de existir. Atualmente, homens com 35 anos de trabalho e mulheres com 30 podem se aposentar sem idade mínima. Para o professor, a idade mínima passa a ser de 60 anos para os homens e para as mulheres, com pelo menos 30 de contribuição. Hoje, não tem idade mínima. O professor precisa contribuir por 30 anos e a professora por 25. Para o trabalhador do campo, a idade mínima passa a ser de 60 anos para homens e mulheres, com 20 de contribuição. Atualmente, é de 60 para os homens e 55 para as mulheres, com 15 de contribuição.
Para o servidor público, a idade mínima passa a ser a mesma da iniciativa privada, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com pelo menos 25 de contribuição e 10 anos no serviço público. A exceção é para o professor concursado. Nesse caso, a idade mínima é de 60 anos para homens e mulheres, com 30 de contribuição e 10 no serviço público. Hoje, a professora pode se aposentar com 50 anos de idade, 25 de contribuição e 10 no serviço público. Já o professor tem que atingir 55 anos de idade, 30 de contribuição e 10 no serviço público. Também pela proposta, policiais civis, federais e agentes penitenciários só vão poder se aposentar com 55 anos de idade e 25 de contribuição para as mulheres e 30 para os homens. Hoje não existe idade mínima. O policial precisa contribuir por 30 anos e a policial por 25. Já o benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas em condição de miséria, passaria a ser de R$ 400 dos 60 aos 69 anos e de um salário mínimo a partir dos 70 anos. Hoje é de um salário a partir dos 65. E para os políticos, quais são as mudanças? Deputados e senadores, por exemplo, podem se aposentar atualmente com 60 anos de idade e 35 de contribuição. Pela proposta apresentada hoje, os parlamentares com mandato teriam uma regra de transição. Já os futuros eleitos terão que se adequar às regras gerais. 65 anos de idade para os homens, 62 para as mulheres e teto do INSS, que é de no máximo hoje R$ 5.839,45. Bem, como eu disse, no mundo político hoje não se falou em outra coisa a não ser a reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes, da Economia, aproveitou um encontro de governadores que acontecia aqui em Brasília hoje, logo cedo, para apresentar detalhes da reforma. Confira na reportagem, então, como foram as repercussões aqui em Brasília hoje. Um dos principais pontos do texto, a ideia de que cada pessoa faça sua própria poupança para a aposentadoria, a chamada capitalização, foi alvo de críticas. Mas entre a maioria, é consenso que a reforma é necessária e inadiável. A reforma da Previdência é vital para o Brasil. Se o país quer crescer, se o país quer gerar emprego, se o país quer diminuir a pobreza, precisa aprovar a reforma da Previdência até a metade deste ano para retomar esse crescimento através de novos investimentos a partir do próximo mês de agosto. Na minha perspectiva, eu acho que é uma espécie, uma pegadinha, uma armadilha, se introduzir o sistema de capitalização no Brasil, que é um sistema para os países mais ricos. Porque apenas aqueles que contribuírem efetivamente poderão se aposentar e vejam vocês, sem a garantia sequer de que o empregador vai ser obrigado a contribuir. No Congresso Nacional, assim que o texto chegou, ele já começou a ser esmiuçado pelos parlamentares. Para a oposição, o entendimento é que o modelo proposto trata de forma igual pessoas com condições sociais diferentes, o que prejudica os mais pobres. Já entre os governistas, a convicção é de que o texto está alinhado com as necessidades econômicas do país e acaba com privilégios. O que faz é atacar principalmente os pobres. Os pobres. Não existe essa história de sistema igualitário justo. Quem está perdendo são os pobres. O centro dessa proposta atinge exatamente esses 83,4% de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Essa reforma combate os grandes privilégios. Para você ter uma ideia, em relação aos servidores públicos, há uma alíquota maior, 16,8%. Mas para quem? É para o professor? Não. É para o policial? Não. É para aquele que ganha R$39 mil. Então, a gente está realmente fazendo com quem ganha mais, aquele que ganha mais vai pagar mais. E o mais pobre vai pagar menos. Essa proposta será debatida agora com o texto apresentado pelos deputados em uma comissão especial e aí a gente terá tempo na Câmara e no Senado para debater o aperfeiçoamento dessa proposta em relação de ouvir a sociedade, debater e com certeza a Câmara e o Senado irão propor as alterações necessárias com base nos anseios da sociedade brasileira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu uma entrevista exclusiva à equipe da EBC para falar sobre o projeto da nova Previdência. Você vai ver a íntegra dessa entrevista hoje, às 9 da noite, aqui na TV Brasil.